Olá, sou o professor Rafael. Nós vamos dar continuidade do assunto comércio exterior. Só para ficar mais fácil você se conectar nessa ideia do comércio interior, eu vou fazer uma pequena revisão das aulas anteriores. Nós falamos sobre o conceito inicial de o que é importação, o que é exportação. Só lembrando, importação é quando você traz um produto para produção ou para consumo interno, e exportação é quando você retira esse produto para um outro país, localidades relacionadas a isso, tá bom? E dentro dessa troca de mercadorias que sempre existiu, existe algumas maneiras de tratar como barreiras de proteção para que esses produtos não cheguem de forma tão facilmente e proteger o país que está sendo importado. E também, também ao contrário, facilitar trânsito de mercadorias, que é feito pelos blocos econômicos, né? Que é exatamente essa integração de mais países, geralmente ligados a uma questão geográfica, onde facilita esse trânsito para a produção. Então tem vários benefícios com relação a isso, tá bom? Então tem várias coisas que envolvem a questão do comércio interior, que é em relação à tributação, né, a questão comercial, financeira, administrativa e alfandegário. O que é alfandegário? São exatamente essa transição de barreiras, ou como esse produto entra aqui, quais são as leis, como é que ele vai entrar, de maneira ele entra, tá ok? Então, basicamente foi exatamente isso que nós falamos nas aulas anteriores. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a questão financeira, quais são os órgãos responsáveis por regulamentar todo esse processo, tá bom? Então, dentro do comércio exterior, existe uma regulamentação, principalmente de cada país, né? Cada país tem seu sistema de controle, sistema de gestão, sistema de estratégias para trabalhar com esses produtos de importação e de exportação. Mas nós não podemos falar dos outros países, nós temos que entender como funciona o nosso sistema de importação e exportação, como é essa estrutura comercial, tá bom? Eu quero lembrar para você que dentro da estrutura comercial é regida e é organizada e é controlada pelos sistemas governamentais. Diferentemente de alguns países que existe um ministério específico para trabalhar com comércio exterior, tá bom? Nós não temos isso e nós temos um conceito descentralizador, né? O sistema brasileiro ele apresenta uma característica descentralizada, onde existe vários organismos que trabalham a fim de trabalhar com o comércio exterior, tá bom? Então essa gestão, ela acontece de acordo com cada competência e cada área específica da negociação, da gestão do comércio exterior. Então o comércio exterior é dividido em algumas secretarias. Eu não vou citar algumas, mas os slides vai citar 4 tipos de órgãos responsáveis que são mais comuns. Primeiro, a Câmara de Comércio Exterior. O que é a Câmara de Comércio Exterior? Que chamamos de CAMEX, tá bom? É a coordenação de políticas e atividades relativas ao comércio exterior de bens e serviços, incluindo o turismo. Eu quero lembrar para você que, eu já falei isso nas aulas anteriores, as pessoas também transitam em outros países através do turismo, conhecer outro país, conhecer o México, Estados Unidos. E essa transição de pessoas também estão relacionadas ao comércio interior. Então tudo que relacionar a um outro país envolvendo dinheiro, nós tratamos isso como um produto e um comércio exterior. Então o turismo também, ele é considerado, está dentro do aspecto do comércio exterior. Voltando para o CAMEX, né, o CAMEX exatamente é um conjunto de ministérios, de coordenações ministeriais, onde eles determinam estratégias e atividades com relação ao comércio exterior. Por exemplo, se reúne o Ministério da Casa Civil, Ministério da Defesa, o Ministério
do Comércio, o Ministério da Indústria e Comércio, que nós temos o Ministério da Indústria e Comércio. Então, eles reorganizam e reestruturam um sistema de controle para alguns setores, principalmente com a questão de leis e com relação a tratar politicamente alguns aspectos técnicos com relação ao sistema de comércio. O outro é o Ministério da Fazenda. Por que o Ministério da Fazenda está relacionado a isso? Porque o Ministério da Fazenda lida com o poder monetário, né? Com as políticas monetárias e fiscais. Lembra, qualquer tipo de comércio, você está fazendo curso de comércio, você já viu muito falando sobre isso. Então o comércio, de forma geral, é uma troca de moedas, né? Trocas de dinheiro. Então, se há uma política monetária envolvida, o Ministério da Fazenda é interessante. Então, os sistemas bancários, a questão do controle das taxas de juros, o controle até também relacionado ao fator monetário cambial, ou seja, a diferença entre uma moeda e outra. Então o Ministério da Fazenda ele vai fazer esse gerenciamento com relação às políticas monetárias, a política relacionada ao dinheiro. Outra secretaria que é extremamente importante e não tão muito falado é o SESEX, tá bom? Que é a Secretaria de Comércio Exterior, que é responsável pelo controle e de comércio exterior. Ele veio da ramificação de um outro departamento, que chamava Departamento do Comércio Exterior, o DESEX, tá bom? A partir do Itamar Franco, a secretaria se tornou SESEX, uma secretaria, e ele está ligado diretamente ao CAMEX, tá bom? E a ideia é exatamente esse órgão ser um órgão mais ativo, mais presente nas atividades da própria comércio interior, como, por exemplo, regulamentações, estratégias, atividades, estabelecer, por exemplo, quais são os documentos necessários para exportação, o que nós precisamos para exportação, diretrizes e políticas de controle e de gestão. Então, a Secretaria de Comércio Exterior, ele vai estar, digamos assim, na mão na massa com relação a todas essas áreas relacionadas ao comércio exterior. Existem vários outros departamentos que estão ramificados, principalmente a Secretaria de Comércio, tá bom? Porém, nós não temos tempo para estar comentando todos eles, mas esses aí são os principais, são os pilares, tá bom? E o último é o Ministério das Relações Exteriores, tá bom? Essa ideia da relação exterior não está ligada muito à negociação de produtos, mas sim de facilidade de comunicação entre países. É o que nós chamamos de marketing externo, ou seja, eu apresentar o meu país que aqui é um bom local para você comprar seus produtos e também eu ter uma boa relação com os países importadores e exportadores. Então essa relação entre países é extremamente importante, eu tenho um bom relacionamento com o país no qual compra produtos no meu país, é importante. Então se eu exporto muito com a China, e ela compra muitos produtos meus, eu preciso ter uma boa relação. A falta dessa relação pode afetar na produção interna e externa, tá bom? Se eu preciso de produtos com relação a isso, nós temos essas características. Então, o Ministério Exterior, ele trabalha exatamente com essa característica de trâmite de relação, tá bom? Então, não esqueça disso. Então, toda vez que você vê no jornal alguma coisa falando sobre a CAMEX, né? Você vai lembrar, olha, é um órgão responsável pelas políticas, né, governamentais. Se você falar sobre o SESEX, você já sabe que é uma secretaria responsável por regulamentar esse controle e controlar os sistemas do comércio exterior. Quando você lembrar alguém falar, o Ministério das Relações Exteriores, exatamente essa relação entre o Brasil com os outros países do resto do mundo, ok? Então, a estrutura mais ou menos do comércio exterior está relacionado a isso. Eu coloquei aqui no slide 10 produtos mais exportados pelo Brasil em 2020. Por que eu coloquei isso? Para você ter noção de alguns aspectos muito importantes. Por exemplo, em primeiro lugar que nós exportamos é a soja, tá bom? Depois, os óleos brutos e petróleos minerais. Depois, o minério de ferro, né? Quarto, o óleo de combustível de petróleos minerais. Quinto, carne bovina fresca. Sexto, celulose. Sétimo, carnes e aves.
8, farelos de soja e outros alimentos para animais. 9, produtos para a indústria de transformação. E 10, açúcar e melaços. Por que que eu coloquei isso aí, professor? A ideia é você ter mais ou menos do que o Brasil produz em mais e o que nós somos importantes para o mercado exterior. Você vai ter uma característica muito interessante dentro do mercado exterior, é que nós produzimos mais matéria-prima e compramos depois essa matéria-prima. Por exemplo, nós importamos celulose, né? Ou minério de ferro. E depois compramos esses mesmos produtos, esses matérias-primas, depois. Então nós exportamos para a China materiais para a fabricação, por exemplo, da televisão no qual você está assistindo. E depois nós compramos esse mesmo produto. Então essa relação ainda é de exportar matérias-primas e comprar já matérias prontas, tá bom? Que nós chamamos de, essa atividade é certo descompensada com relação a isso. Nós não conseguimos ainda ter uma produção interna dos seus próprios produtos de matéria-prima. Mas também tem algo bom, no caso nós temos um poder e uma influência dentro da negociação, ou seja, nós somos um celeiro de produtos para o mundo. Então isso nos torna muito importante para a produção e a ideia do comércio e da negociação, no qual nós somos importantes. Então, se você tem um país que o mundo precisa dos produtos que você tem, você certamente se torna um pouquinho mais ativo e tem um poder de influência dentro do processo de negociação, tá bom? Essas são as características, por isso que eu coloquei esse slide. Mas, com relação às políticas brasileiras, com relação ao comércio exterior, né? Quais são os tratamentos fiscais de exportações relativos aos impostos, por exemplo, né? É interessante, você vai entender que dentro do processo de exportação, né, nós temos as taxas externas e as taxas internas, tá bom? Cada país produz e regulamenta os seus próprios tratamentos fiscais, né, de seus impostos. Então, o americano tem seus tratamentos fiscais com relação a esses impostos, o chinês tem os seus tratamentos e nós temos os nossos próprios tratamentos, tá bom? E essa ideia é importante você denotar porque as políticas internas influenciam diretamente no preço de exportação, tá bom? Então, quais são os nossos impostos que nós pagamos? Que são os impostos comuns a qualquer produção nacional, tá bom? Por exemplo, eu coloquei aqui o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado. Então, todo produto que você produz no país, você paga uma taxa. O ICMS, né, é exatamente Imposto sobre a Circulação de Mercadorias. O PIS, né, que é exatamente um programa de integração social, para você, é um incentivo, as empresas pagam isso para incentivar programas sociais, tá certo? Então, existe uma fatia que vai entrando relacionada a isso. Os COFINS, né, que já é uma contribuição para a seguridade social relacionada ao trabalhador, né? O PIS é relacionado a imposto sobre integração social, sobre programas sociais, e os COFINS já é relacionados ao trabalhador diretamente. Então, esses impostos, com certeza você já ouviu falar sobre eles, estão relacionados à ideia da produção, independentemente se é exterior ou interior, é a produção interna, ok? O que diferencia é o Incoterm, quer dizer, tá bom? O que é o Incoterm? É um termo internacional que trata-se de normas que realmente padronizam dentro do comércio exterior, tá bom? Aí é um diferencial porque é como se fosse uma regulamentação geral. Como cada um tem os seus próprios impostos, tem as suas próprias taxas, então tem as suas características próprias, mas precisa ter
alguma regulamentação geral na qual todos compartilham o mesmo dado, a mesma informação ou às vezes as mesmas taxas e assim vai. O Incoterm, tá bom? Esse termo internacional de comércio, ele trata exatamente de uma padronização de regulamentação de diversos produtos. E geralmente tem que deixar claro ao produtor algumas coisas, principalmente os custos, os riscos, né, como deve ser feito, como deve ser locado, como deve ser transportado e assim vai. Geralmente ele está dentro de uma linguagem internacional, como o inglês, por exemplo, tá bom? Então, é uma padronização onde todos utilizam, tá bom? Para compartilhar informações, ok? O que tem nesse Incoterm, tá bom? Primeiro, o local onde o exportador deve entregar a mercadoria, né? Primeiro ponto. Então, se eu estou exportando, vai ter que entregar em tal lugar, tem que estar claro com relação a isso. Quem deve pagar pelo frete internacional? Lembrando que exportação e importação trata de um comércio de demais países. E esse frete pode acontecer de forma marítima, de forma viária, de forma fluvial, né, marítima, fluvial, de forma aérea. Então, quem é que vai pagar esse trâmite, né? E aí tem que estar lá claro com relação ao termo de internacional de comércio. Se é a pessoa que está produzindo, se é a pessoa que está comprando. Então tem que estar claro com relação a essas atividades. Quem deve realizar o pagamento e as formalidades de exportação e importação, ou seja, quem vai pagar as taxas internas do qual esse produto está sendo importado. Por exemplo, se eu vou importar para a China, quem é que vai pagar? Sou eu que vou pagar os impostos lá ou é o produtor? Qual é essa grau? Cada um vai pagar o seu, né? Quando chegar aí, os produtos vão pagar e assim vai. Essa é um contrato de trato de importação e exportação. E quem deve contratar e pagar o seguro de carga? Só uma observação sobre o seguro de carga, que exatamente essa ideia do seguro de carga é uma taxa que se paga para qualquer desvio, dano ou qualquer produto mal utilizado ou quebra no transporte, tá bom? Então, essa taxa nós chamamos de seguro de carga, tá bom? Então, vamos supor que você está transportando televisão para o Japão, né? E aí tem um seguro para que garanta que se por acaso alguma coisa acontecer com esse produto até lá, chegar lá, eu vou ser ressarcido, tá bom? E deve contratar e quem vai pagar? Essa tem que ser quem deve contratar e quem vai pagar. Esse seguro de carga ela é obrigatório, tá bom? Quais são os limites de risco para cada comprador e vendedor, tá certo? Quais são os riscos com relação ao produto e qualquer outro tipo de riscos de perda também, tá bom? Por exemplo, uma carne ela tem um risco de perda, ela precisa estar refrigerada, tá certo? Esse é um ponto. Um risco de, por exemplo, um produto químico, tá certo? Deve estar relacionados a isso aí, tá bom? Então perceba que há uma carga de informação muito grande com relação a isso, com relação de impostos, com relação a taxas. Mas para incentivar, aí você pensa assim, poxa, então esse é um problema. Para incentivar o produtor interno, tá certo? Principalmente o produtor interno que utiliza-se dessa ferramenta, existe o dry bake, tá certo? O dry bake, perdão. O dry bake é um incentivo de exportação que permite à empresa fabricante exportadora importar insumos, ou seja, matérias-primas, embalagens e partes utilizadas na fabricação do produto, sem pagamento de imposto. Tá? Por exemplo, eu tenho uma empresa de calçados, né? E eu preciso importar couro para depois exportar esse couro. Então, o dry bake exatamente é para... Olha, eu não vou pagar taxa, ela não vai pagar taxa duas vezes, o mesmo produto vai chegar aqui e depois vai exportar. Então, para incentivar a exportação, eles dão uma isenção ou uma suspensão desse imposto para incentivar ao produto para a exportação. Então, se o couro faz parte da produção, então eu faço a suspensão ou a isenção, tá bom?
Ou a restituição, por exemplo. O que é restituição? É você pegar esse dinheiro e restituir numa outro tipo de operação, tá certo? Eu gastei tanto, mas no outro não quero pagar, tá certo? Que nós chamamos de restituição. A ideia do Daybreak é exatamente incentivar essa relação de comprar matéria-prima, é exatamente fazer o que nós fazemos ao contrário, né? Exportamos muito matéria-prima e importamos matérias já produzidas, exatamente fazer ao contrário. Eu ter essas matérias-primas e depois exportar esses produtos já fabricados, ok? Então, essa é a relação básica do trâmite comercial. Olá, tudo bom? Sou o professor Rafael, vou dar continuidade falando sobre comércio exterior. Na aula passada nós falamos sobre a estrutura do comércio exterior, principalmente com relação a quais são as secretarias, quais são os ministérios e tal envolvidos, né? Como por exemplo CAMEX, Ministério da Fazenda, Ministério das Relações Exteriores. Também falamos sobre algumas questões de alguns impostos relacionados ao comércio exterior e alguns termos e incentivos para esse comércio, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de exportação. Como se faz esse processo, né? Como é essa ideia da ação do processo de negociação, do processo de exportação. O primeiro ponto do processo de exportação, você entender qual é o preço de negociação. E isso é muito interessante porque nessa ideia do preço de negociação, você está lidando não com uma moeda interna ou unificada, tá certo? Somente em países que existe uma integralização monetária. Por exemplo, o bloco da União Europeia, por exemplo, utiliza o euro com uma união monetária, é um nível de integração que eles têm. Então, aí o preço de negociação fica muito mais fácil de lidar com relação a isso. Mas, no geral, os preços não são unificados. Essa relação cambial, ela é muito complicada, ela é muito tensa. E principalmente um produto globalizado. Por exemplo, petróleo é um produto globalizado. Então, geralmente se trata com uma moeda mais universal. Por exemplo, um dólar ou euro. Então, baseado nisso, essa negociação de preço de produto, ela é estabelecida por um preço de negociação, tá bom? Então, para definir esse preço de negociação, existem duas maneiras que se enxergam a negociação. Primeiro, é o método de formação de preço de venda baseado no mercado interno. Quando se fala do mercado interno, está se relacionando somente ao mercado brasileiro, no caso, levando em consideração todos os custos, por exemplo, o imposto interno, os pagamentos de fretes internos, os agentes que são envolvidos, que nós já falamos sobre os agentes, quem é que vai vender, a distribuidora, entendeu? Então, todo esse relacionamento baseado no preço interno, quanto custa um produto no país, tá bom? Então, se essa caneta aqui custa R$3 aqui, então se leve em consideração que esse valor vai ser pago para outros também, tá ok? Então leva somente em consideração ao preço local. Agora, o método de formação de preço baseado no custo específico da exportação é o baseado num fator monetário, ou seja, quanto esse produto está se vendido no resto do mundo e há uma conversão com relação ao preço. Nós estamos vendo, por exemplo, que nós chamamos de preço com relação ao preço internacional. Nós estamos vendo, por exemplo, a gasolina, às vezes um pouquinho falam sobre isso, né? Olha, a gasolina subiu porque está regulamentada ao preço internacional, ou seja, de acordo com a equalidade do preço internacional, todo mundo. Só que o problema é a diferença monetária. Então, o peso que eu tenho da minha moeda não é o mesmo peso que tem, por exemplo, do dólar. Então, $2 para um certo país, para mim, é um outro valor. Então, estabelece um preço unitário para todo mundo e cada um tenta convergir com relação à sua própria moeda para saber qual é o preço de negociação. Então, quando se fala de negociação, olha, vão se levar em consideração meus custos aqui, somente de produção, ou vão levar em consideração ao preço específico internacional.
tá bom? Então esse primeiro ponto quando se negocia uma exportação. Se você vai levar em consideração o preço internacional ou o preço interno do produto. Agora, para onde nós queremos exportar? Embora todo produto ele seja um objeto de exportação, né? Eu quero exportar sempre, eu vou querer sempre exportar, qualquer empresa, qualquer organização produtiva, ela vai querer exportar. Isso não necessariamente, tudo pode ser exportado, por várias barreiras, né? Por exemplo, com relação a barreiras geográficas, barreiras legais, barreiras de hábitos e costumes, tá bom? Normas. Vou dar um exemplo com relação a isso. Se eu sou um produtor de carne e o país, no caso, que eu quero exportar, a carne bovina, por exemplo, a Índia, ela não se consome carne bovina porque a cultura idolatra a vaca e o boi. Então você perceba que há uma dificuldade de hábitos e culturas, religiosos e costumes. Então nem tudo eu posso conseguir exportar por causa disso. Ou barreiras de legislação, tecnológicas, por exemplo. Alguns países eles não querem alguns produtos tecnológicos, por exemplo, Cuba e assim vai. Então eles dificultam um pouquinho alguns ingressos desses produtos. Mesmo eu querendo, não consigo. Então, dessa forma, a gente precisa identificar quais são os critérios para poder conseguir exportar mais fácil e conseguir ter um retorno melhor. Primeiro, proximidade geográfica, né? Eu tenho uma facilidade maior de exportar para países mais próximos, porque o custo de frete é menor e eu tenho geralmente um parceiro, tá bom? Por exemplo, eu exportar daqui para o Paraguai e Paraguai para cá é mais fácil pela questão geográfica, tá bom? E também a similaridade cultural. Esse é um ponto também importante, tá certo? Um país que tem a mesma cultura que o outro, então me facilita ter esse produto no outro país, tá certo? Por exemplo, nós temos um país capitalista, tem uma cultura X e tal, uma vestimenta, uma rotina de vida assim, então essa rotina parecida me facilita alguns produtos. O crescimento econômico, você investir num país que está em pleno crescimento, tá bom? Você não vai investir, vai colocar um produto no qual o país não tem o poder de compra, tá certo? Então, o poder de compra é muito importante você entender com relação ao processo de exportação. Nível de competição. O que é nível de competição, gente? Eu vou dar até um parênteses, entrando bem realmente numa questão do comércio em si. Geralmente um produto ele vai entrar no outro, pode ser por questão do mercado, uma abertura de mercado, tá certo? Mas também pode ser nível de competição. Por exemplo, uma X empresa abriu uma filial nos Estados Unidos. Eu, como concorrente dela, não vou perder a oportunidade também de conseguir esse mercado, porque eu estou competindo com ela. Então, eu vou também fazer essa exportação, tá bom? Ou para o mesmo país ou para outro país, para compensar esse nível. Então, digamos assim, um acirramento competitivo. Isso facilita. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, pode ser também até por rivalidade. Por exemplo, se um país entrou no meu mercado, se um produto, uma empresa com um produto entrou no meu mercado de algum país, eu vou também entrar no mercado dele. Ou seja, eu revidar de forma. Isso é muito comum dentro das grandes organizações, essa guerra de competição com relação a mercados. Países são mercados novos no qual estamos querendo conseguir clientes. Então, esse nível de competição é muito importante. Então, relação a para onde exportar, então eu tenho que levar também em consideração países que são potenciais de mercado de produto. Ou seja, eu sei que aquele local vai comprar esse produto, vai adquirir esse produto. Eu não vou importar num local que eu sei que as pessoas não vão comprar, tá certo? Então, eu tenho que levar em consideração a proximidade geográfica, a similaridade cultural, há um crescimento econômico, né? Se aquele país está em crescimento econômico, o nível de competição e o potencial de mercado com relação ao produto, tá bom? Agora, por que eu tenho que importar? Por que eu tenho que exportar, perdão?
Então o processo de exportação torna-se uma atividade rotineira nas empresas que porque ela tem um propósito de, primeiro, vender mercadorias no exterior. Ela quer fazer seu nome não somente na sua localidade, mas também em outros locais. E vender esse produto. Outros países são outros mercados que precisam ser abertos. Isso aumenta a produtividade e, consequentemente, aumenta também a satisfação do lucro, né? A produção, o objetivo maior de qualquer organização quando vende o produto é lucro. Então, quando você vende essa mercadoria para o exterior, você está abrindo um leque de opções maiores para tal produto, tá bom? Então, você enxerga um mercado diferente, novo, né? Uma lagoa limpa, sem concorrentes às vezes, tá bom? Vender mercadoria exterior, promover saídas de mercadorias. O segundo ponto, por quê? Existe uma limitação geográfica no qual se fala com produção interna. Por exemplo, nós somos um país que tem X de clientes para tal produto. Existe um esgotamento. Então, até esse ponto eles vão conseguir consumir, porque não existe mais pessoas para consumir. Por exemplo, se eu estou em São Luís, vou chutar um pouco, existe 1,5 milhão de habitantes, né, na ilha de São Luís. Então, eu sei que pode ter no máximo 1 milhão de pessoas para consumir um tal produto. Mas se eu quiser agora vender 2 milhões, né, de produtos, então eu preciso expandir o meu produto a outras cidades. Isso também relaciona ao país. Se eu tenho um limite de produtos para ser consumidos e vendidos dentro de um país, nós chamamos de comércio interno, eu vou abrir um outro leque, que é o comércio externo. Ou seja, eu vou começar a exportar esse produto. Outro processo também que as pessoas gostam de querer importar, por que nós temos que exportar? Porque providencia um pagamento de ingressos de outras moedas. E essas outras moedas podem ter mais poder de compra do que outras. Por exemplo, o dólar, né, inegavelmente, tem um poder de compra maior que o real. Então, se eu vendo esse produto em dólar, eu vou ter uma lucratividade maior e um poder de compra melhor para comprar outros produtos, inclusive produtos de insumos para a produção. Por exemplo, se eu estou vendendo isso aqui a 3 dólares, então eu vou vender 3 dólares e vou comprar os insumos também em dólares. Então, fica mais fácil eu ter essa negociação, tá bom? De produtos. Então, por conta disso, esses pagamentos também acontecem nessas moedas e também facilita uma gestão melhor. Então, vender mercadorias, promover, encontrar outros mercados, promover esses mercados no exterior, ter esse dinheiro em moedas e totalmente ver esses pagamentos de exportação. Esses são os maiores motivos de as pessoas exportarem, tá bom? Agora, o processo de exportação, ele tem algumas etapas que nós chamamos de negociação de pedidos, tá bom? Depois de faço a negociação do preço, agora eu faço os pedidos. Aí dentro no processo internacional, existem alguns aspectos que precisam ser levados em consideração. Primeiro, a especificação técnica do produto, né? O que aquele produto tem, né? O que aquele produto possui. E que característica tem esse produto? Se ele é um produto perecível, se ele é um produto não perecível, que tipo de produtos nós estamos exportando? Se é um produto alimentício, se é um produto não alimentício, produto de matéria-prima para tal matéria para produção, se é plástico, se é celulose. Então, e aí vem as especificações técnicas para armazenagem, para estocagem, e assim vai, tá bom? Então, primeira coisa, eu tenho que ter essas especificações do que produto, o que eu estou exportando. Eu não posso pegar uma caixa lá, olha, isso aqui eu vou exportar. E sem dizer o que é. Não, tem que dizer o que é. Olha, isso aqui é um produto assim, assim, assim que nós estamos exportando para tal país. O preço da mercadoria, eu preciso estar claro nesses preços das mercadorias, tá bom? O outro é o Incoterm, né, que nós falamos sobre isso na aula passada, são os termos
internacionais de comércio, onde deve levar em consideração quais são os dados do exportador, quem deve pagar o frete, quem deve pagar as formalidades, né? Quem vai pagar o seguro, né? E quais são os riscos daquele produto, tá bom? Então, quando se fala do intercâmbio, tem que estar relacionado nessa negociação de pedidos. Qual é a forma de pagamento? Vai ser sobre moeda universal, vai ser sobre moeda local. Então, tem que estar escrito lá também. A outra informação é qual o meio de transporte que vai ser transferido, tá certo? Vai ser transportado, tá bom? Se vai ser meio aéreo, marítimo ou rodoviário, tá bom? Ou misto. Professor, o que é misto? É quando se utiliza duas ou mais meios de transporte. E aí tem que estar relacionado aí nesse processo de exportação. Por exemplo, eu vou exportar para a Europa. Lá ele vai para um país, vai para Portugal, mas ele vai para a Itália e de navio, e da Itália até Portugal ele vai usar um sistema ferroviário, tá bom? Então houve dois processos de exportação entre 3 ou mais países, tá bom? Então preciso estar claro com relação a esse produto. Quando eu formalizo a oficialização da proposta de venda, tá bom? Existem algumas atribuições e condições de negociação que nós chamamos de fatura protoforma, tá bom? Então, precisa de um conjunto de termos para negociar, exatamente para formalizar essa negociação. E esse documento que realmente testifica e realmente formaliza esse produto, nós chamamos de fatura proforma, tá bom? A fatura proforma, ela tem finalidade de oficializar a proposta de venda, tá bom? Nessa ideia de formalizar, é um relatório ou uma fatura, né, na qual ela é emitida geralmente numa língua estrangeira, por exemplo, em inglês, que é uma língua internacional, e deve ter todas as condições, tanto do vendedor como do comprador, tá certo? É uma fatura de negociação e de comércio, tá bom? Então, a plataforma, essa proforma, perdão, ela é indispensável com os dados. Por exemplo, a denominação do que está sendo exportado. A numeração, geralmente existe uma numeração relacionada dentro das secretarias, no caso que indica todos o cadastro do próprio do exportador, tá bom? A identificação do importador, do exportador, a data da emissão e a validade do produto, tá certo? Se o produto tem uma validade específica, então tem que estar lá escrito a descrição do produto e quantidade de modelos, o peso e tal, a quantidade de espaçamento, tá certo? Qual é o modelo, e está descrito. A embalagem, certo? E a apresentação do transporte, do volume, tá bom? O preço, tá bom? A modalidade de venda, né? Tem que estar lá dentro daquela história do Incoterms, perdão. As condições de pagamento, a forma de pagamento, eu vou até falando sobre se o pagamento vai ser feito antes do transporte ou depois do transporte, vai ser só no recebimento ou na ideia já na pedido. Então eu tenho que estar lá descrito nessa fatura como foi ser feito esse pagamento. O tipo de transporte internacional, esse é bem interessante, eu acabei de falar sobre isso, sobre esse transporte. Lógico que chegar no Brasil, por exemplo, um produto que exporta ou outro país, aí é um transporte nacional, então já é um outro segmento. Já não entra dentro do comércio exterior, já é o braço do comércio interior. Então, mas todo tipo de transporte, se eu vou precisar qual o meio de transporte que está sendo locado naquele país, ou se vai utilizando mais de transporte internacional. Tá? O seguro internacional, que é exatamente a seguridade do produto, nós comentamos isso nas aulas anteriores, que é exatamente o ponto no qual se assegura a garantia que aquele produto vai chegar ou de algum dano acontecer. Local de embarque, local de destino,
Prazo de entrega, quanto tempo vai chegar, tem que estar descrito lá. Identificação do banco do exportador, tá certo? Qual é o banco que vai receber esse dinheiro e a validade da proposta, quanto tempo aquela proposta está valendo. Depois daquilo ali, perde essa validade. Ok? Então, isso é a fatura plataforma, ou seja, é um formulário na qual ela é indispensável para qualquer trâmite de qualquer produto de trâmite internacional. Ok?